tarde. Desde a seleção, na entrevista de seleção do mestrado profissional, o professor Mário Engler, que acabou vindo a ser meu orientador, fez uma provocação de que os advogados têm uma resistência em sistematizar e dividir alguns conhecimentos práticos. E eu lembro dele me perguntar, você estaria disposto a sistematizar um conhecimento, um modelo negocial, uma prática negocial do mercado imobiliário em um trabalho acadêmico, fazer isso com rigor acadêmico, ou seja, expor vulnerabilidades. É um risco, né? Porque a gente tem lado, advogado tem lado no mercado, e você se dispor a fazer isso era um risco. E eu aceitei essa provocação do professor Mário Engler e entrei no mestrado já com a proposta de fazer um trabalho que fosse calcado na minha experiência profissional. Eu sou advogado, trabalho com direito imobiliário há 18 anos. E aí veio o desafio da delimitação do tema, porque na largada eu queria falar de tudo. Quase matei a professora Viviane nas aulas de metodologia, porque eu queria falar de fundo de investimento, de consórcio, de sociedade em conta de participação. Assim, eu estava numa ambição enorme ali e não conseguia dar um fio condutor. O trabalho acabava tendo um aspecto muito de manual. E dentro dessas estruturas, desse monte de coisa que eu queria falar, tinha lá a parceria imobiliária em loteamentos, que é um tema super específico, é um conhecimento de nicho, de um mercado super pulverizado, então um conhecimento difícil de sistematizar, ele não está em base pública de registro, então disso já decorre uma limitação metodológica para o trabalho, ele é um trabalho calcado na experiência, no observador participante do mercado. A gente não tem uma base que pudesse ser consultada, é difícil fazer estatística em cima de boa parte daquelas considerações e constatações. Então, essa foi a proposta. O que é, e dentro da parceria, o que é a parceria? A parceria é um modelo negocial super difundido no mercado de loteamentos urbanos no Brasil. É um contrato pelo qual o proprietário de um terreno, que a gente chama de terrenista, contribui para um projeto imobiliário de loteamento com o seu terreno e, em troca, ele recebe ou lotes do projeto que vai ser executado ou um percentual da receita de vendas. Então, esse contrato envolve um proprietário de terreno e um desenvolvedor imobiliário, um empreendedor, que entra com todo o resto. É ele quem vai fazer a concepção do produto, é ele que vai fazer as aprovações todas as aprovações legais, é ele que vai fazer as obras de infraestrutura, e ele recebe também ou lotes ou um percentual da receita desse projeto. Então, o contrato, e embora esse não seja um trabalho de tributarista, ele adota como ponto de partida uma questão fiscal, né, que é, a gente, principalmente de 2011 para cá, esse modelo passou a ser questionado pelas autoridades fiscais, porque como é que ele funcionou desde sempre? O terrenista e o empreendedor, eles segregam suas despesas, eles reconhecem separadamente suas receitas e despesas, eles se tributam individualmente como num modelo parecido com um consórcio. E o fisco tem uma decisão do CARF em 2011 que diz, não, você precisa reconhecer toda a receita de venda na empresa loteadora e você vai dividir, e o empreendedor vai receber isso como uma prestação de serviço, ou seja, você vai gerar uma bitributação. A partir daí, o mercado se mobiliza e busca estruturas alternativas, né? Assim, a partir desse risco tributário, o mercado começa a olhar para outras estruturas que são também abordadas nesse trabalho. Então, a gente parte de um risco fiscal para desenvolver o trabalho, e ao desenvolver o trabalho, a gente começa a identificar outros problemas na modelagem negocial. O professor André fez provocações muito interessantes na arguição de por que essa figura contratual se consolidou, por que ela persiste mesmo com risco fiscal, porque essa modelagem ela é ainda mais difundida no mercado. E a gente chegou a uma conclusão que ela persiste porque ela atende ao player recorrente, ela atende ao desenvolvedor imobiliário. Ela é muito boa para o desenvolvedor imobiliário. E ela é boa por quê? Porque ela tem uma flexibilidade de contratação enorme, ela permite um casamento de fluxo de recurso melhor na medida em que ela dispensa o empreendedor de ter um desembolso inicial com a aquisição de terreno, né, que seria um investimento relevante antes da venda dos lotes, ou seja, antes de que ele possa ter retorno. Você tem um descasamento, às vezes, muito grande de tempo entre o início de um projeto de loteamento e a fase de vendas.
E tem uma questão que é primordial, que acabou virando, de certa forma, o ponto central do trabalho, que é a alocação de risco. A lei de loteamento, ela prevê que só o proprietário pode ser loteador. Tá? Ao contrário do que acontece nas incorporações imobiliárias, no desenvolvimento, na construção de edificações, para venda de unidades autônomas, a lei de loteamento diz que só o proprietário pode ser loteador. Então, o que acontece? Na parceria imobiliária, você obriga o proprietário do terreno, normalmente famílias, a montarem uma sociedade de propósito específico, atribuírem o terreno a essa sociedade, e elas figuram como loteadoras. Agora, elas não são empresárias, né? Elas fazem aquilo, elas assumem uma posição legal que dá uma exposição direta a risco de empreendedor quando elas não têm o conhecimento e não são as responsáveis pela execução de fato daquelas atividades empresariais. Então, é uma perversão do modelo, né? Uma distorção muito relevante e que acabou pautando o trabalho, né? Falando um pouco das estruturas alternativas, a gente aborda 3 especificamente no trabalho, por uma limitação a gente buscou falar somente das estruturas associativas, né, das estruturas que tivessem um elemento associativo. A gente poderia fazer um trabalho completamente diferente olhando as estruturas sinalagmáticas. Eu poderia pensar numa venda e compra com pagamento futuro, com um elemento de alha, né, um pagamento vinculado ao sucesso do empreendimento. Tem um campo enorme para ser explorado. O trabalho limitou as estruturas com caráter associativo, que são sociedade em conta de participação. Nesse caso, você teria o empreendedor como sócio ostensivo e o terrenista como um sócio participante que contribui com o terreno e retira participação. Você tem uma dificuldade da alocação da propriedade de fato, né? A propriedade imobiliária ela depende de registro, então você teria que criar uma estrutura pela qual esse terreno fosse transferido para o empreendedor e pensar em garantias para o terrenista que entrega seu bem e espera no futuro um retorno, que depende do esforço de terceiro, né? Depende do esforço do empreendedor. Você tem o consórcio, falando das despersonificadas, né? A sociedade em conta de participação, o consórcio, que é a figura mais parecida com a parceria, né? Em que você teria uma contribuição de sócios, o empreendedor com obras de infraestrutura, know-how, concepção, venda e o terrenista com o bem, e uma SPE personificada mesmo, né? Uma sociedade em que o proprietário contribuiria com o terreno, na origem ele seria um sócio majoritário e ao longo do tempo ele seria diluído à medida que o empreendedor fizesse os investimentos na execução do projeto. Todas essas estruturas elas se aproximam, mas elas têm limitação. Elas não atendem à função do modelo da parceria. Elas não têm a mesma flexibilidade, elas geram mais custo. A gente comentou, né, em 2 delas, pelo menos, a gente tem a necessidade de uma transferência de propriedade imobiliária que tem um impacto de imposto de transmissão. Você coloca o terrenista numa posição de empresário que ele não necessariamente tem. Né? Em todos esses cenários, na verdade, você coloca o terrenista numa posição de empresário que ele não tem um conhecimento, que ele não tem uma expertise, que ele não tem. Então, tentando ser bem breve, o trabalho caminha para uma conclusão de proposta de mudança legislativa. O que o trabalho propõe? Há 2 frentes que poderiam ser adotadas. Uma é uma mudança muito pontual, que seria alterar a lei de loteamento para permitir o loteador não proprietário. Né? Isso já corrige a distorção da alocação de risco. Você continua com o problema fiscal, né? Ou seja, ainda há uma discussão não pacificada sobre qual é a natureza da receita que esse empreendedor tem com a comercialização dos lotes, mas pelo menos você resolveria a questão da alocação do risco, ou seja, o empresário seria o loteador, né? E não a família dona de um terreno que não conhece o mercado, não é quem vai executar aquela atividade. E a outra é uma proposta mais abrangente, que parte da seguinte premissa. Esse é um negócio que, juridicamente, ele não tem tipificação. Tá? O tratamento legislativo da parceria imobiliária ele não existe. Você tem uma única norma, que é um parecer normativo do coordenador do sistema de tributação em 84, ou seja, faz tempo, em que ele não tipifica, ele não define a estrutura, ele vai direto ao conceito dizendo que quando há uma parceria imobiliária, você vai tributar desse jeito. E é o jeito que ele define é o do consórcio. Cada um reconhece separadamente suas despesas e suas receitas. Esse parecer, hoje, as decisões mais recentes do CAF vão em contrário a esse parecer.
o que traz essa insegurança. Então, a segunda proposta de uma modificação mais abrangente é da tipificação legal de um modelo que já é socialmente típico. Esse contrato é engraçado, eu comentei que o mercado é muito pulverizado, mas se você olhar na prática os contratos de parceria, eles têm todos a mesma cara. Assim, é como se ele já tivesse... Ele tem uma tipificação social, ele é uma modelagem muito consolidada. E o que a gente propõe, então, seria uma tipificação legal desse modelo, para definir não só a perspectiva do empreendedor, do loteador não proprietário, como uma afetação do bem desde o início, a finalidade do projeto, que a verdade é que com a parceria você não consegue identificar que aquele ativo imobiliário está atrelado a um futuro projeto, até que haja, de fato, o registro do loteamento, que já é uma etapa quase final, né? Na metade para o final da empreitada, você vai ter essa publicidade, essa afetação. E que eliminasse o risco fiscal, ou seja, que previsse de forma clara como vai ocorrer essa tributação, porque esse empreendedor ele claramente não é um prestador de serviço, né? Ele é dono do projeto, ele é sócio, ele corre todos os riscos. Não é alguém que a família proprietária do terreno contrata para fazer uma obra. É alguém que concebe um produto e que se associa a outra pessoa para desenvolver aquele produto de forma organizada. Então, essa é a segunda proposta do trabalho, que conclui dizendo isso, né? Voltando ao ponto inicial, esse é um modelo que sobrevive, apesar das deficiências, deficiência na alocação do risco, deficiência da insegurança fiscal, deficiência da falta de afetação desse ativo a um projeto, porque ele atende muito bem ao setor que tem o maior poder de barganha, que é o desenvolvedor imobiliário. Então, é isso. Obrigado.